Boa noite, minha querida Paraíba. A gente chega agora com o nosso Cidade Alerta, pedindo a Deus que nos dê graça e que abençoe também a sua casa, a sua família nesta segunda-feira. Obrigado pelo seu carinho, por sua audiência em qualquer lugar desse estado lindo e maravilhoso. Esteja você aqui em João Pessoa, região metropolitana, Campina, ou região metropolitana, ou na nossa Paraíba inteira, espalhada pelos 223 municípios do nosso estado. Um beijo no seu coração. A gente começa agora nosso programa contando para você as histórias da vida real que interferem na minha e na sua vida e que muitas vezes nos deixam aí revoltados porque acontece e pode acontecer comigo e com você. Eu vou começar contando a história para você nesta segunda-feira deste homem que morreu e o corpo dele espera por liberação no Instituto de Perícia Científica no bairro do Cristo, aqui na capital. É o corpo do Raimundo Nonato, de 67 anos. Como morreu este homem? Esse cidadão de 67 anos, coloca a foto dele na tela, já está em tela cheia. O Nonato foi morto a tiros, sem ter problema com polícia e nem com bandido. O Nonato foi morto a tiros no momento em que ia a um posto médico marcar uma consulta para a esposa dele. O Nonato estava na linha de tiro entre policiais e bandidos e foi ferido com um tiro na cabeça. O Nonato não tinha ficha na polícia. O Nonato não tinha confusão com ninguém. O Nonato queria simplesmente a saúde da companheira, da esposa. E ele tinha ido no posto médico procurar uma consulta para a esposa e morreu com um tiro na cabeça. Vou chamar ao vivo agora o repórter Oscar Xavier, que traz detalhes desta morte trágica pra gente, uma vítima que infelizmente, Oscar, morre com um tiro na cabeça e não tinha passagem pela polícia, não tinha confusão com a polícia, não tinha confusão com bandidos, mas é vítima dessa violência louca que a gente tem vivido. Boa noite, Oscar. Fala, Fábio. Boa noite para você também. Boa noite para todo mundo acompanhando o Cidade Alerta Paraíba nesta segunda-feira. Pois é, eu estou falando ao vivo, direto aqui do Departamento de Medicina Legal, do IML, no bairro do Cristo. Há uma movimentação, vou até afastar um pouquinho, porque tem uma movimentação aqui de carros que estão manobrando nesse momento, justamente para embarcar alguns corpos que foram liberados aqui da rotina e da dinâmica do IML mesmo. E há uma expectativa de que nos próximos minutos o corpo do senhor Raimundo Nonato, um idoso de 67 anos que perdeu a vida hoje de manhã na cidade de Bahia, porque estava na linha de tiro, como você bem disse, numa perseguição entre policiais e bandidos. A gente está acompanhando a movimentação aqui e há a expectativa de que o corpo seja liberado logo mais. Os parentes do seu Raimundo estão aqui, estão no lado de dentro do IML. Hoje pela manhã, seu Raimundo havia, de acordo com informações do próprio filho, que conversou comigo, o Renato, o seu Raimundo teria ido a uma unidade de saúde para marcar uma consulta e pegar uma receita para a esposa. Ele era casado há 34 anos. Vivia com a esposa na cidade de Bahia e no momento em que retornava acabou surpreendido por esta ação policial que tentava prender bandidos que haviam tomado por assalto um veículo no centro de João Pessoa, e aí houve perseguição, houve troca de tiros entre policiais e bandidos e acabou que um desses tiros atingiu a cabeça do seu Raimundo, de 67 anos. O Renato, que é o filho dele, conversou comigo mais cedo, disse que era um homem de bem, que estava aposentado, inclusive sofria com o mal de Parkinson, precisava tomar alguns medicamentos, mas era uma pessoa ativa, lúcida, casada há 34 anos, deixa 2 filhos, um trabalhador. O Renato me explicou que o seu Raimundo trabalhou a vida inteira em diversas coisas, inclusive como pescador e outras coisas. Era um homem realmente bastante ativo, não tinha inimizade, muito pelo contrário, tinha uma boa conduta e acabou perdendo a vida dessa forma extremamente trágica. O filho, é claro, não tinha como ser diferente, estava e está bastante abalado. Nós conseguimos gravar uma entrevista com ele e é o que a gente acompanha a partir de agora, o que disse o filho do seu Raimundo, de 67 anos, que foi morto hoje de manhã na cidade de Bahia. Vamos ouvir o Renato. A polícia chegou na minha casa e disse: olha, teve uma troca de tiro e seu pai morreu. Seu pai faleceu.
E você tem que ir agora para reconhecer o corpo. E minha mãe desabou, eu fiquei preocupado com minha mãe. E eu tô com o coração apertado aqui porque meu pai era um homem de bem, ele já estava aposentado, 67 anos, mas ele estava cantando, né, todos os dias, lendo os versículos da Bíblia. Meu pai era um homem que gostava de estar ativo. Assisti o jogo com ele, deu Feliz Dia dos Pais com ele, deu Feliz Dia dos Pais para ele, fiz o café dele. E eu achei estranho desde o início, sabe? Estou esperando as câmeras para saber se isso foi mesmo dos ladrões ou se foi uma bala perdida da polícia. Meu pai é um homem que amarra muitos filhos, amarra muita esposa, né? E é doloroso ir para o ML, ter que resolver papelada quando seu pai morre assim, sabe, de manhã, inesperadamente, e foi com um tiro na cabeça. Então isso é muito estranho, é muito específico um tiro na cabeça. Se fosse um tiro no abdômen, um tiro no braço, um tiro na perna ou no coração, mas um tiro na cabeça parece que é para matar, né? Tiro na cabeça a gente sabe que mata. Aí eu fico pensando se confundiram um cidadão de bem com bandido, sabe? Tá, e esse que nós acabamos de ouvir é Renato Renan, que é um dos filhos do seu Raimundo Nonato. O Renato, que está bastante abalado, não tinha como ser diferente. Inclusive, ele nos contou que ele foi o primeiro, a primeira pessoa da família a ser avisada, né, que a polícia chegou até a casa dele, informando que o pai dele estava morto em função dessa situação onde ele acabou atingido por uma bala perdida e que o Renato precisava ir até o local para fazer o reconhecimento. Então é assim, uma notícia extremamente dura, talvez não, certeza, a pior possível de se receber, né? A notícia que a gente recebe que o nosso pai está morto do absoluto nada e tem que ir até o local para fazer o reconhecimento do corpo. Então é realmente uma situação extremamente dolorosa. O Renato que quer saber se existem imagens de câmeras de segurança que tenham registrado a ação que terminou com a morte do próprio pai, para entender melhor o que aconteceu. Como eu disse, nós estamos na expectativa de que o corpo do seu Raimundo seja liberado, né? Existem vários carros de funerária aqui do lado de fora do IML aguardando por essa liberação. A família é de Bahia, o velório e o enterro devem acontecer no município de Bahia, só que não foi divulgado o local ainda. Inclusive eu perguntei para o Renato onde seria o velório, onde seria o enterro. Ele preferiu não divulgar, pelo menos por enquanto, para preservar. Ele queria ter um tempo melhor para definir isso junto com a família. Mais cedo, a repórter Glaucia Araújo acompanhou de perto a ação e os desdobramentos logo depois do ocorrido. Preparou uma reportagem para a gente assiste a partir de agora. Esse crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã, aqui na rua José Rodrigues de Moura, que fica bem próxima à unidade de pronto atendimento na cidade de Bahia, na principal. Por volta das 9 horas da manhã, esse carro teria sido roubado por 3 homens que saíram nesta direção. A polícia começou a perseguição, mas quando chegou nessa rua, eles pararam o veículo, desceram do carro e tentaram fugir dos policiais militares. Só que durante essa fuga houve a troca de tiros e um homem que, de acordo com informações dos policiais que estavam aqui no local, estava passando, foi atingido por um tiro e acabou morrendo. A Polícia Militar fez a interceptação de um veículo que tinha sido roubado no centro de João Pessoa. Um veículo MOB. Nessa localidade aqui houve um confronto, 2 elementos foram presos, todos os 2 elementos têm passagem pela polícia. Um, inclusive, tinha mandado de prisão em aberto, já responde por tráfico de droga na comarca da cidade. O outro elemento é foragido do Rio Grande do Norte. Os 2 elementos são faccionados, de uma facção que veio do Rio de Janeiro, que tenta ser inserida dentro do contexto social da Paraíba. Então os 2 foram presos, armas apreendidas. Provavelmente o disparo saiu da arma dos elementos, que veio a vitimar
um cidadão aqui na localidade. Na ocorrência também foi encontrado drogas. Estão sendo autuados em flagrante por porte de arma, homicídio, tráfico, cumprimento de mandado de prisão. Um terceiro conseguiu fugir também armado no local, então tinha 3 elementos. Tem a minha irmã, que é uma pessoa tudo doentada, né? E ele tá com esses problemas, doente, aí vem marcar um exame, tudo foi para ela, né? O nome da casa, infelizmente, é ele. Aí aconteceu esse imprevisto com ele. Veja, não se sabe ainda de onde partiu o tiro. Se foi da arma do bandido, dos bandidos, ou se saiu da arma dos policiais, certo? O certo é que saiu uma bala, um disparo, e atinge a cabeça de um cidadão de bem. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um termo que diz assim, bala perdida. Tem nada de bala perdida. Perdido estamos nós no meio desse tiroteio. Perdido está um cidadão de bem no meio dessa loucura que a gente está vivendo neste país. Não é a bala que é perdida, não. A bala perdida acha a cabeça de alguém. Infelizmente, perdida está a sociedade. Eu, você, seu Raimundo, que perdeu a vida no meio dessa briga toda, dessa luta toda. O seu Raimundo conseguiu viver 67 anos aos trancos e barrancos. Passou por pandemia. Seu Raimundo passou por uma pandemia, um idoso que passa por uma pandemia e escapa do coronavírus. Seu Raimundo, domingo, estava comemorando o Dia dos Pais. O filho dele, o Renato, ainda conseguiu fazer o café da manhã e deu um beijo nele, um abraço e feliz Dia dos Pais, papai. Mas seu Raimundo não conseguiu escapar desta loucura que a gente está vivendo na nossa Paraíba, dessa briga insana, e a gente tem que estar no meio desse tiroteio. Da onde partiu a bala? Dos bandidos ou da polícia? Eu recebi a informação, agora mais cedo, do calibre da arma. Posso confirmar, Esteniel? Eu tenho a confirmação, atenção, do calibre. O calibre foi .40. Essa informação está confirmada pela perícia. A bala que atinge a cabeça do seu Raimundo Nonato, de 67 anos, é uma arma de calibre .40. Quem usa .40 oficialmente, eu vou ter muito cuidado para falar. Quem usa .40 oficialmente é a polícia. A arma do policial é .40, é pistola .40, oficialmente. Impede do bandido usar uma .40? Não, não impede. O bandido pode sim estar de .40. Quem vai dizer de onde partiu essa bala? O exame de balística. Armas são apreendidas, recolhe as armas dos policiais que estão envolvidos na ocorrência e faz o exame de balística para ver de onde partiu a bala. E nós vamos acompanhar e vamos cobrar de forma severa quem foi e vamos cobrar quem foi que matou o seu Raimundo Nonato.